Graça e paz, povo de Deus, aqui quem fala é Larissa Oliver, estamos aqui em mais um episódio incrível do Podcast Zion, podcast de outro mundo, e hoje vai ser mais um monólogo aqui, começando uma nova série chamada Reforma Já, passamos aí pelo mês de outubro, o mês da Reforma Protestante, e hoje nós vamos falar um pouquinho de reforma, né? Falando em reforma, a gente sempre lembra aí do Lutero, né? E outras figuras caricatas que fizeram parte aí da grande reforma protestante. Mas eu vim trazer para você um outro reformador na minha concepção, que talvez você não o veja assim, mas para mim ele é um grande reformador, tanto na parte de reparação de brechas, como na parte da grande reforma que ele trouxe ao povo através da visão que Deus deu a ele, é o nosso amigo Neemias. Você que está em casa, eu vou te convidar a pegar Bíblia, papel, caneta, se você é daqueles que gosta de anotar as pregações. A hora é agora. Vou te dar um segundinho aí para você pegar sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, para a gente compartilhar a palavra de Deus juntos. Enquanto isso, enquanto você pega aí sua Bíblia, sua caneta, seu papel, eu vou pedir para você também estar nos acessando no @TV_IBMS, no @Rádio IBMS e no Podcast Zion Oficial. Lá você fica sabendo de todas as novidades que rolam aqui no podcast e no portal aí do Instagram da IBMS, você fica sabendo de todas as programações que rolam aqui. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o livro de Neemias, seu capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: estou com a minha Bíblia, estou aqui com o meu roteiro, senão a mente buga, né? Depois dos 30 a gente vai ficando meio assim. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 3 do livro de Neemias. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e te guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo, nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Até aqui, mas vamos ficar atentos aqui no versículo 3 e 4, né? Que fala do momento em que ele recebeu a notícia e que ele chorou amargamente e que diante do Senhor ele lamentou acerca deste ocorrido, né? É sabido aqui no texto que ele recebeu uma notícia que a cidade ali, que fora de seus pais também, foi desolada, assolada. E ele, ao receber essa notícia, ficou assim atônito diante da situação. E nós sabemos que Neemias ele é muito mencionado por ter sido um grande reparador de brechas, porque ele juntou uma grande comitiva ali para estar fazendo ali a reedificação dos muros daquela cidade. Mas eu preparei um roteiro especial aqui estudando essa palavra, eu gostaria muito de compartilhar com você, falando das outras coisas que Neemias fez. Ele é muito lembrado pela reparação das brechas, mas ele trouxe coisas muito grandiosas. Ele trouxe um tipo de reforma, a gente pode colocar ele como um reformador. Não só reformador manual lá, reparando as brechas, mas ele trouxe uma reforma de pensamento, ele trouxe uma reforma de atitudes perante ao Senhor. E a reforma, eu costumo chamar a reforma também de um avivamento, porque querendo ou não, traz o quê? As pessoas a recalcular a rota para estar mais uma vez resgatando a palavra de Deus, os seus estatutos e recebendo um fervor da presença dele sobre as suas vidas. Então, trazendo aqui o conceito do que é avivamento, eu vou ler aqui na minha colinha para você, que diz o seguinte: significa preservar ou manter vivo, significa também purificar, corrigir, livrar do mal.
O avivamento espiritual é um termo teológico que se refere a um despertar religioso, um processo de conversão espiritual motivado por Deus, e é visto como um processo restauracionista. Então aqui nós vamos pular para um outro lado onde a gente vai entender um pouquinho sobre essa reforma que foi proposta e realizada por Neemias. No primeiro momento a gente viu aqui sobre o capítulo 1, seu versículo 3, onde fala sobre a desolação dessa cidade, a desolação desse povo. Agora nós vamos ver o que foi ali o start para que essa reforma acontecesse, para que um avivamento começasse a acontecer no meio do povo, que começa aqui pelo script chamado arrependimento e oração de confissão. E aí eu vou pedir para que você abra comigo no capítulo 1, no versículo 4 até o 11. A gente leu aqui um trechinho. Vamos ler aqui novamente, que diz o seguinte: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos pular para o versículo 10 e até o 11, que diz o seguinte: Esses ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Aqui, durante essa oração, no seu versículo 4 até o versículo 11, em todo instante, Neemias ele está ali declarando a palavra do Senhor e fazendo uma oração de confissão e arrependimento perante os pecados cometidos ali pela nação e os pecados dele também. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa para poder começar uma reforma em nós mesmos e para que essa reforma ela transcenda o nosso interior e comece a provocar pequenas reformas nos ambientes e geografia em que nós estamos instaurados, nós precisamos nos arrepender. O arrependimento é a base de tudo. Eu uma vez ouvi um pastor falando uma coisa muito interessante, simples, mas muito interessante, onde as pessoas procuram colocar a Bíblia num patamar assim, querendo, vamos colocar assim, tirando a simplicidade dela. Ela, ao mesmo tempo que ela é uma coisa grandiosa, dificílima de entender, ela também é uma coisa simples. E se nós trocarmos por miúdos tudo aquilo que o Senhor escreveu, desde Gênesis e Apocalipse, a gente pode chamar esse livro de o livro do arrependimento. É o livro que Deus simplesmente quer se relacionar com o homem novamente. Todavia, para que isso ocorra, precisa que o homem se volte para Deus, se arrependendo das suas condutas, do seu pecado, e se volte novamente para Ele, para que em Cristo Jesus possamos ser religados e enxertados de novo no jardim do Senhor. Então, uma das primeiras coisas que Neemias fez, além de saber da notícia, da desolação daquela cidade, a primeira coisa que ele fez para começar uma reforma naquele lugar foi começar agindo no reino espiritual através de uma oração de confissão e de pecado. E aqui, o tópico 3, em que nós encontramos aqui no capítulo 3 de Neemias, se você quiser abrir comigo, vai ser bênção a gente poder viajar aqui na palavra de Deus. E eu intitulo esse tópico como a reforma, onde inicia-se a reforma. Que fala o seguinte: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram filhos de Sená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, o filho de Berequias, o filho de Mesabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Maná. Aqui eu vou dar um pulinho aqui, mas alguns versículos à frente. Vamos lá para o 31, que diz o seguinte: Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos netinins e mercadores, de fronte da porta de Mifcade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives, os mercadores. Aqui então inicia-se a grande obra, a grande reforma. E para que isso ocorra, obviamente, antes disso nós precisamos entender que nós estamos num caminho
errôneo ou fazendo alguma coisa que não está agradando para que a gente possa promover uma reforma dentro de nós e na geografia em que nós estamos inseridos. E a partir do momento em que nós começamos a recalcular isso que está acontecendo dentro da gente, nós precisamos. Isso é uma coisa automática. Ocorre que as pessoas que estão ao nosso lado são incendiadas pela palavra viva que vai germinar dentro da gente, por esse relacionamento em que nós desejamos manter diante do Senhor. E a partir disso, essa reforma acontece, as pessoas vão sendo levantadas ali para que a reforma possa ir acontecendo, para que essa obra fosse dando continuidade. Um outro tópico aqui interessante é a restauração da equidade e da justiça social. Quando uma reforma começa a acontecer e as pessoas começam a recalcular a rota para a verdadeira palavra de Deus, né, que isso eu vejo que é uma grande necessidade da igreja de hoje, as pessoas acabam voltando para o evangelho puro e simples. E durante todo o Antigo Testamento, em vários livros, como Jeremias, Isaías, eu me deparo com um pedido de Deus, uma ordenança de Deus ao povo. Voltem ao verdadeiro evangelho, né? Trocando aqui por miúdos, parafraseando o que Deus diz ali no Antigo Testamento. Volte ao verdadeiro evangelho, olhai pela causa das viúvas, dos órfãos, né? dos pobres, dos menos favorecidos. Fazei o bem, esse é o verdadeiro evangelho. Então, eu vejo que, às vezes, a gente na sede, na gana de fazer coisas que Deus sequer mandou, querendo agradá-lo, como se ele precisasse disso, a gente acaba querendo promover grandes coisas, fazer grandes coisas, mas esquecendo do primordial. Se a gente fere o princípio básico do evangelho, grandes coisas são só grandes coisas. Mas o cerne do que precisa ser feito, ele não está sendo erigido. Então, nós precisamos recalcular a nossa rota e ver as bases. Não adianta a gente edificar um edifício gigantesco na areia, sendo que tudo que Jesus nos mandou é edificar uma casa na rocha. Ainda que seja simples, mas que não fira os princípios básicos do evangelho, você está no caminho certo. Essa igreja, essa geografia profética, ela está no caminho certo através disso. Então, vamos abrir lá em Neemias, seu capítulo 5, do seu versículo 6 ao 14. Eu vou pedir para que você abra aí comigo em casa. Neemias, capítulo 5, do 6 ao 14. Vamos lá. Diz o seguinte: ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração, e depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhe: usura, tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis os vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devieis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, e meus moços, a juro, lhes demos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas e os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo de dinheiro do trigo, do moço e do azeite que vos exigi deles. Então disseram: restituiremos, e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. O incrível que eu vejo aqui é que é uma reforma que começou através da vida de um homem, numa oração simples de confissão de pecado, e se colocando na brecha para poder restaurar aqueles fragmentos do muro, se tornou algo tão grandioso que ele conseguiu ir aqui em algumas instâncias da sociedade que, pela patente dele, ele não iria. Porque aqui diz nessa palavra que ele foi pelejar com os nobres e com os magistrados, ali falando sobre a questão da usurpação de dinheiro, usurpação de posses, né, de coisas que a gente chama em pecúnia, né, que tem um valor aí monetário. E ele ali, pelejando com aqueles homens, ele diz para aqueles homens para que eles restituam tudo aquilo que as pessoas pagaram, né? As pessoas ali que não têm tantas posses foram ali, de certa forma, usurpadas, né? E ali, através dessa visão de justiça social, Neemias, ele combate esse tipo de coisa e faz com que as pessoas entrem nessa visão reformadora e passem a viver o verdadeiro evangelho. Por último aqui, o que aconteceu, né?
também dentro dessa reforma, a restauração espiritual que gera um novo discernimento. E aqui nós vamos para o capítulo 6 de Neemias, que diz o seguinte, capítulo 6, do seu versículo 12 até o 13, que diz o seguinte: E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que me procuraram atemorizar-me. Aqui essa parte é bem conhecida, a gente já viu com certeza em algum sermão, sobre Sambalate e Tobias, que foram num dado momento ali levantados para poder afrontar e confrontar Neemias diante da restauração ali dos muros, né? Só que Neemias, a partir do momento em que ele se colocou na brecha diante da presença de Deus e se colocou à frente dessa reforma levantado pelo Senhor Deus deu algo a ele chamado discernimento, que é uma coisa que nós precisamos ter se nós queremos estar em reforma e promovendo uma reforma. Discernimento espiritual, que falta hoje, infelizmente, a muitas pessoas. Muitas das vezes a gente vê pessoas pregando com grande eloquência, essas coisas, e as pessoas acabam ficando um pouco assombradas, né, com a eloquência, com a oratória. Querido, oratória e eloquência, até um advogado tem, um psicanalista, uma pessoa que seja boa naquilo que faz, no que tange a fala. Isso não quer dizer que uma pessoa que tenha oratória e que tenha uma boa eloquência, que saiba palavras difíceis, que saiba te envolver ali no momento da palavra, que ela tenha espiritualidade ou que ela tenha vida com Deus. Isso precisa ser muito bem distinguido, porque hoje nós vemos grandes pessoas que até carregam um nome hoje dentro do meio cristão, que tem eloquência, que envolvem a tua mente, que fazem envolver a tua alma, mas é muito choro para pouco arrependimento. Às vezes as pessoas choram até de emoção, mas não é aquele choro da alma que vem confrontar e trazer arrependimento diante dos nossos pecados e diante dos nossos erros. Mas aquele que tem discernimento espiritual, a palavra de Deus diz que ele tudo discerne, mas nada lhe é discernido. E assim o homem que anda no Espírito, ele deve ser a sua caminhada, deve ser o seu proceder perante Deus, perante a igreja e perante os homens. Aquele que tem discernimento espiritual, ele não é enganado por uma oratória, por uma eloquência, e nem por pessoas estudadas que com grandes teses vêm às vezes trazer para você heresias ou quebra de princípios bíblicos. Quando a gente conhece a Deus e conhece a palavra dele, nós sabemos quando há um princípio bíblico sendo quebrado diante de uma palavra, quando há um princípio bíblico sendo quebrado dentro de uma geografia de uma igreja, quando há um princípio bíblico sendo pregado através da oratória de um pregador. E neste momento, Neemias ele conseguiu discernir muito bem que Sambalate e Tobias não estavam sendo enviados por Deus, mas eles estavam ali realmente querendo embargar a obra que estava sendo feita. Então, o que nós aprendemos aqui até o momento no livro de Neemias? A desolação veio, mas a oração de confissão e arrependimento foram capazes de dar a Neemias um norte, debaixo ali da direção do Senhor, daquilo que seria feito na cidade, daquilo que seria promovido dentro da cidade, que também iria transcender as vidas que ali estavam. Outra coisa que nós aprendemos, a reforma, ela começa ali de uma forma tão profunda que isso acaba gerando reforma até no meio dos magistrados, até no meio dos nobres, das pessoas que, através da patente de Neemias, jamais poderiam ser alcançadas. Mas quando nós carregamos uma patente do céu, Deus nos coloca no meio de instâncias da sociedade que, através da nossa patente natural, nós não iríamos. Mas a nossa patente sobrenatural faz com que nós sobressaiamos esse tipo de patente e entremos no meio dessas instâncias sobrenaturalmente. Isso só Deus pode fazer. Então, o homem espiritual, ele é capaz de não ter uma patente de advogado, de não ter uma eloquência de advogado, mas a patente espiritual que o céu guarnece sobre ele faz com que ele tenha uma patente espiritual e autoridade espiritual para estar nesses lugares. E isso eu lembro de Atos 17, quando Paulo ele vai dentro do Areópago, um lugar ali onde
os filósofos, epicuristas estavam sempre ali reunidos para poder discutir sobre teorias, né, sobre coisas da filosofia, da sociologia, e Paulo, com grande eloquência, ele prega e ganha pessoas para Jesus ali dentro. Né? Então, assim, se você for olhar para um contexto, um homem que, apesar de todo o seu conhecimento, obviamente, ele não foi ali como um ignorante, né? Ele era um homem de muito conhecimento, mas era um homem que, de repente, pela sociedade, não estaria inserido naquele contexto, pela sua cristandade. Mas Deus o fez pisar lá dentro e ainda assim ganhou almas e pregou com grande eloquência. Isso é o sobrenatural de Deus na vida de um homem. Uma outra coisa aqui, que essa reforma na vida de Neemias, que também foi uma reforma dos muros de uma cidade e a reforma da vida de um povo, pôde promover, que foi a restauração espiritual que gerou um discernimento à vida daquele homem. De modo que, no momento que ele estava ali, praticamente no meio da situação de conclusão da reparação daquele lugar, 2 pessoas ali foram enviadas, mas ele pôde perceber, através do Espírito, que aquelas pessoas não estavam sendo enviadas por Deus, mas estavam sendo enviadas para poder embargar aquilo que Deus estava promovendo. Então, o homem que anda no campo espiritual, ele não se embaraça com essas coisas e ele nem fica muito envolvido, né? Às vezes, uma pessoa bem vestida, olhando a aparência, nada disso. Mas Deus consegue dar uma visão espiritual para ver quais são ali, na verdade, as intenções do coração daqueles que se achegam perto. Então, esse é o maior dom que alguém pode ter. Eu julgo assim, um dos maiores dons que alguém pode ter é o dom de discernimento. É algo assim profundo que nós precisamos nos dias de hoje. Porque, de repente, hoje, nós não temos, assim, Sanbalat e Tobias, né? Foram contemporâneos daquela época lá. Mas, de repente, hoje nós temos pessoas que se fluem, né? Que caminham debaixo da visão de Sanbalat e Tobias, que é o quê? De embargar aquilo que está sendo promovido por Deus. Ninguém, na verdade, quer se levantar para poder realizar uma reforma, mas quando um reformador é levantado por Deus, sempre há uma oposição. Então, se você é um reformador, se você é uma pessoa que tem tentado se levantar debaixo dessa patente, pedindo para que o céu lhe impulsione debaixo dessa visão, para promover uma reforma dentro de você, e que essa reforma dentro de você possa reformar o lugar que você está estabelecido, peça a Deus discernimento espiritual para que você possa ir até o fim, sem que ninguém te tire do foco. Somente o Senhor possa te direcionar naquilo que Ele tem para você até o final da conclusão desta obra. Essa é a palavra breve que eu deixo para você hoje, que você possa meditar, que possa ter um efeito aí no seu coração e que Deus possa falar profundamente ao teu espírito. Eu te espero aqui na próxima semana. Não esqueça de nos seguir no @tv_ibms, no @radioibms, @podcast Zion Oficial e também no @larissaoliver.ofc. Te espero na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.